Sinta de saudade, irmão angolano. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do A500 Podcast. Tenho a honra de ter como primeiro convidado o meu grande amigo, vizinho, companheiro e sócio, Ricardo Timo. Olá a todos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande ser o primeiro convidado nesse maravilhoso programa. E vamos a isso. Vamos a isso, vamos falar um bocado da família. Exatamente. Não poderia continuar sem pedir que subscreva o nosso canal A500 Podcast e no Instagram Anderson500. Sem mais delongas, meu amigo, vamos falar da família. Eu sei que tu és pai de 3 crianças muito lindas, esposo da Maura. Quero saber de ti, meu amigo, como é que a paternidade mudou a sua vida e a visão do mundo? Olha, a paternidade, nós não poderíamos ir para esse tema sem primeiro olharmos para a primícia da paternidade, é o casamento. E o casamento, conforme nós sabemos, é a junção de 2 pessoas, não de 2 homens, não de 2 mulheres, mas de um homem e de uma mulher. Esse é o modelo perfeito de uma família. E nós, enquanto seres humanos, quando são só 2, são só 2 responsabilidades, são apenas 2 cabeças a pensar. Então, quando começam a aumentar os filhos, automaticamente também vai mudar a nossa dinâmica, a nossa forma de viver. Nós já não dormimos as horas que nós queremos dormir, já não comemos muitas coisas que nós gostaríamos de comer e automaticamente isso vai inverter a nossa prioridade e claramente vai mudar a nossa forma de viver, aquilo que serão as nossas prioridades, aquilo que serão os nossos objetivos enquanto seres humanos. Então, a paternidade para mim foi algo que aconteceu um ano depois de eu casar. Tive a oportunidade de ser pai pela primeira vez e, claro, foi uma mudança, vamos dizer assim, que repentina, né? Porque nós vamos dizer que não nos preparamos para que aquilo acontecesse, mas aconteceu e foi uma experiência e tem sido errado, isso é complicado. 6 anos de idade, 14 de março de 2019. Espero que essa data não esteja errada. A paternidade, a vida financeira e um líder de fé para os seus filhos. Olha, na verdade, eu quando fazia referência na minha introdução sobre a questão do casamento, eu acredito que Deus não fez o homem para criar o seu filho sozinho, certo? E vice-versa. E vamos dizer, quando se tem uma esposa, quando se escolhe bem a esposa para nós, esse trabalho de criar filhos, educar filhos, eu acredito que fica um trabalho mais simplificado. Eu não diria que eu sou um bom pai, mas eu diria que eu tenho uma boa mulher. Eu acredito que isso seria a abordagem mais correta, porque a minha mulher, que muitas das vezes ela me surpreende na sua forma de educar também os filhos, porque na verdade quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, é também um versículo muito mal interpretado. Na verdade, ser submissa significa estar sob a mesma missão. Ou seja, eu como pai, o meu dever é educar os meus filhos. Quando eu tenho uma mulher, ela vai se submeter a essa missão de educar os filhos. Então, na verdade, nós vamos à luta. As nossas mulheres são aquelas que ficam em casa a tomar conta dos nossos filhos. E eu me lembro que da última vez eu fui a uma viagem de trabalho e depois a minha esposa mandou-me um vídeo onde a minha filha estava a falar dos mandamentos. Primeiro mandamento, segundo mandamento. E eu me lembro que eu, modesta parte, nunca tinha falado com ela, com a minha filha sobre isso. Mas pelo fato de ter uma mulher que está dentro da mesma missão que eu me encontro, simplifica o trabalho. Então, a base para podermos ter os nossos filhos assim de forma equilibrada, tanto na fé, tanto na educação, vai depender muito do tipo de mulher que nós escolhermos para nós. E eu fiquei naquele dia muito maravilhado, uau, ela consegue. E na verdade não é um cenário diferente. Eu me lembro, não sei a tua história, eu me lembro de ver o meu pai só às noites. E não eram todos os dias. Bom,
Foram as nossas mães. Foram nossas mães. Sim. Mas isso elas faziam por si só? Não. Elas sabiam aquilo que devia ser feito. E pelo fato de saberem isso, o trabalho delas foi muito mais simplificado. Sim. Então, esse equilíbrio vai depender muito da nossa parceira. Quando nós temos uma parceira que nos ajuda, temos uma parceira que está aí a tomar conta enquanto nós estamos ausentes e não só, esse equilíbrio fica assim de forma muito mais fácil. Ok. Estamos a falar de fé, Ricardo. Diz sempre que as crianças aprendem melhor vendo do que ouvindo. Certo. A nível da fé, como é que praticas com os teus filhos? Quais são as vossas práticas, como posso assim dizer, do dia a dia a nível da busca da fé? Olha, na verdade, eu quando vi o tema, eu disse, não, eu ainda não estou pronto para falar sobre esse tema, porque a minha primeira filha tem 6 anos apenas e a estrada ainda é muito longa. Certo. O caminho eu disse, não, isso depois temos que buscar o pastor Anás, que já tem filho de 40 anos, 50 anos, então estamos a começar agora. Mas a minha pouca experiência, que eu vejo que tem surtido algum efeito, é da nossa forma de viver. É aquilo que disse muito bem, as nossas crianças aprendem com exemplo, vendo. E uma das coisas que a minha mulher, eu digo que eu não sou nada sem a minha esposa. Porque, e esse equilíbrio no casamento, o que é que acontece às vezes? Por exemplo, às manhãs eu acordo, dou banho na criança, depois vou preparar o pequeno almoço, enquanto ela está a vestir a criança, depois de vestir, oração. Eles oram juntos, têm que orar juntos. E ela vai perceber que às manhãs o que tem que se fazer é orar. Muitas das vezes os pais, o que é que têm que fazer como recomendação, que acontece conosco muitas das vezes. Nós, algumas coisas temos que fazer, eles têm que ver. Sim. Outras coisas nós temos que fazer juntos. Porque eles, na verdade, são crianças e muitas coisas eles não têm a noção. Sim. E não tendo a noção, nós temos que ser as pessoas que têm que lhes segurar a mão para poder, então, dar o ensinamento correto. Muitas das vezes, quando estamos à mesa, é hora de jantar, eu me lembro que algumas vezes nós sentimos assim aquela preguiça. Eu não vou orar mais. Yeah. E agora ela já pergunta, como é? Hoje não se ora nessa casa. Por quê? Porque algumas vezes ela viu que o método normal, então uma das formas de implementar a espiritualidade dentro de lá é criar uma rotina clara. As crianças precisam perceber que existe uma rotina e que tem que se andar na base dessa rotina. Tendo isso, as crianças aprendem e é aquilo que nós falamos na conferência passada. Na verdade, elas estão em vantagem por serem menores, têm mais tempo, têm mais energia. Sim. Então, nós precisamos implementar rotinas claras nas nossas casas para que eles possam aprender com dinamismo. No outro dia, eu estive a assistir um podcast do Tiago Brunet, onde ele decidia fazer as suas leituras antes de dormir, né? Na cama dele, aquela leitura de banca. Certo. E dado dia ele pede aos filhos para lerem e a filha teve a capacidade de ler. André, pai, vamos ler, mas o pai não tem lido. Yeah. E ele sentiu-se muito envergonhado porque ele afinal costumava ler. O que é que ele fez? Parou de ler no quarto, começou a ler no escritório e de porta aberta. Sim. Para quando os filhos passassem, conseguissem ver o pai a ler e servir de incentivo. E tanto mais que ele decidiu que agora tem nenhum horário próprio para estar com os filhos para poder ler. Então, é sobre o que estavas a dizer, que temos mesmo que mostrar o exemplo. Sim. Ricardo, eu sei que és um homem de fé, sendo um homem de fé, de certeza que tens muita gente a quem ouvir, a quem prestar o teu ministério. Sim. Tens o teu trabalho e não podemos nos esquecer que és esposo, tens uma vida íntima com a tua esposa. Como é mesmo ter o equilíbrio. Apesar de ter um ministério, apesar de ter um trabalho, eu penso que o que mais pesa na vida de um ser humano é a paternidade. Eu posso hoje roubar no meu trabalho, as pessoas vão falar, não, quem roubou é o pai da fulana. Então, ou seja, a nossa função primária, né, que vai praticamente se generalizar em quase toda a nossa vida é de pai. E a família é mesmo a nossa maior prioridade. Então, apesar de trabalhar, apesar de ter igreja, eu não abro mão daquilo que são as minhas responsabilidades enquanto pai. Certo. Ou seja, eu até posso estar na igreja, mas se porventura o meu filho estiver a passar mal,
tiver alguma situação em casa que precise da minha intervenção, claramente que eu terei que abrir mão, não importa do que estiver a fazer, para poder atender, porque esse é o meu papel primário. Tenho um amigo que ele decidiu abrir mão do horário do almoço para poder ir buscar o seu filho à escola para levar a casa. Certo. Para muitos pode parecer vaidade, para outros pode parecer falta de tempo, mas é um propósito. Ele disse o seguinte, que eu quando vou buscar o meu filho da escola para casa, é um sacrifício muito grande, porque aqui nós vivemos na zona alta, da zona baixa da Restinga para aqui, é um sacrifício muito grande, mas ele diz que ele prefere aproveitar o momento em que o filho está a sair fresco da escola. Sim. Ou seja, as ideias ainda estão lá. Em vez de esperar o final do dia para procurar saber como é que foi o dia, não. Eu pego o momento que tenho essa trajetória da escola para casa de 10, 15, 20 minutos para tentar interagir com como é que foi, fala aí, o que aconteceu. E ele diz que assim ele consegue muito mais ter tempo com os seus filhos. Mas ele diz que é cansativo. Mas é algo muito importante. É a tarefa primária que ele tem e ele precisa andar na base disso. Então é um desafio, é uma jornada que não é fácil, mas que é possível. E é necessário de se fazer. É necessário de se fazer. Ricardo, como amigo, nós já estivemos juntos muitas vezes com os nossos filhos. E há algo em ti que eu gosto muito. Muito poucas vezes ouvi-te arralhar os teus filhos. És uma pessoa muito paciente, muito temperamental. Mas a Bíblia também nos fala que em certos momentos nós temos que usar a vara para endireitar os nossos filhos, porque nós temos que educar os homens para serem grandes homens e as mulheres para serem grandes mulheres. Exatamente. E sabemos que os nossos filhos em certos momentos, por serem crianças, passam às vezes do limite. Sim. Quero perceber de ti como é que jogas com esses dois pesos na tua vida, com os teus filhos e na tua casa. Olha, ai de mim se não usar a vara. Ai de mim se não usar a vara. Então, eu não estou alheio a isso, não estou alheio. Nós, em algum momento, saímos, vamos assim dizer, da nossa zona de conforto, mas é muito raro, porque, vamos assim dizer, que acho que nós nos bateram mais naquele tempo. Não, muito mais. As nossas mães, mas aquilo tudo serviu para um bem maior. Para um bem maior. Eu me lembro que eu comecei a sentir muito medo de roubar, porque houve um dia, eu tenho dito assim, os meus irmãos, principalmente o meu irmão mais velho, não é meu amigo, porque ele nunca mostrou aquele sinal de amizade, ele sempre mostrou aquele papel de que ele é o humano que tem que meter a lei dentro de casa. Na ausência dos pais, eu me lembro, eu gostava muito de banana. Eu conto sempre essa história lá na igreja. Então eu peguei as bananas, coloquei, o meu quarto tinha uma banda assim de colocar os sapatos. Então eu peguei a parte do cacho de banana, coloquei lá. E eu me esqueci que a banana tem cheiro. Os outros queriam comer banana, perguntaram, banana está onde? Foram acompanhando pelo cheiro. Foram acompanhando, estava no meu quarto. Naquele dia, eu me amarraram no pau, e eu me lembro disso, e eu saí de lá consciente. Eu fiquei na árvore das 8 da manhã até o final do dia. Tipo um criminoso, mas era um crime. Não era para esquecer? Não, a vara me fez bem. A vara me fez bem. Claro, na vara nós só precisamos dosar. Nós, com a vara, com o nosso dia a dia, fica muito difícil dosar. Exatamente. Porque às vezes com o stress do trabalho, com o stress às vezes da esposa, com o stress da família, é muito difícil dosar. Mas tem que haver dosagem. E às vezes o que acontece muito em muitos casamentos, qual é o maior problema? É que não há um equilíbrio. Sim. O marido às vezes já está a dar a vara. Sim. A esposa deveria ser a pessoa que deveria apaziguar, trazer harmonia, mas ela também acrescenta. Claramente que isso vai criar traumas das crianças. Eu me lembro que e as crianças não têm outro sítio para descarregar a não ser noutra criança. Então quando você tem filhos, nós assim que temos filhos consecutivos,
ela vai ver o menor, ok, o pai é o maior, então ele vai descarregar naquele que é o mais frágil. Então, isso é um comportamento que, se não for bem equilibrado, às vezes certas coisas que conversa passa. Há certas coisas que você vai ter mesmo que, um tatauzinho para poder aprender. Isso é necessário. Nós fizemos isso e apoiamos isso, mas com equilíbrio, com inteligência emocional, com sabedoria, e não com o objetivo também de criar algum transtorno, criar feridas. Tudo isso nós condenamos e é crime. Então, mas é só dosear. Ao tempo certo é necessário, conforme diz o pastor Isaac, fazer a purificação. Bem na terceira edição. Na primeira edição. Na primeira edição. Da última vez ontem ainda queríamos lutar na igreja, porque eu teve uma situação ainda muito boa. Na igreja? Na igreja. Tem um gatuno que decidiu entrar na igreja. Eu disse, não, eu enquanto estiver na igreja, as pessoas que estão na igreja estão sob minha responsabilidade. E eu tenho que fazer tudo para os proteger. Sim. Se fosse necessário lutar, lutaria. Assim, e iriam ouvir como o pastor lutou. Lutou por quê? Porque estava a proteger as ovelhas. Porque quem tem que cuidar das ovelhas é o pastor. Por isso que nós treinamos um bocadinho para ameaçar também. Mas eu não era assim. Eu hoje sou tranquilo por causa do Evangelho. Quando alguém me pregou o Evangelho, disse assim: olha, eu ficava chateado por tudo e por nada. O meu irmão mais velho, o temperamento dele é muito forte. E ele fica chateado por tudo e por nada. Eu, quando olhava para o meu irmão mais velho, falava assim: não, se ele é assim, eu quero ser assim. Não, eu também sou assim. Porque ele é assim. Sim. E o meu pai é tranquilíssimo. Mas o meu irmão mais velho era muito chateado, ficava chateado por tudo e por nada. E eu pensava que era assim. Quando falava mal da minha mãe, era mesmo lutar. Mas depois, quando alguém me pregou o Evangelho, eu disse: olha, se você quiser ser diferente, pode ser diferente a partir de hoje. Essa pessoa chama-se Adilson, hoje ele vive em Portugal. Era muito mais novo que eu, diferença de quase 3 anos ou 4 anos, se eu não tiver em erro. Mas essa palavra, não sei se ele sabe disso, mas ele disse-me isso. De lá para cá, eu decidi ser tranquilo, calmo. Se você me falar agora, mesmo assim, que alguém morreu, conforme eu estou, conforme vou ficar, vou lá procurar saber. Eu acho que Deus fez isso em mim. E hoje, mesmo tendo um filho típico, com necessidades especiais, eu sou tranquilo. Eu fiz a pergunta. Eu sou tranquilo, tipo, eu estou a conduzir, ele vem na minha frente, eu sou tranquilo, não, tipo, para mim isso não pode me tirar, tipo, problema. Os constrangimentos são sempre de quem está ao meu redor. Às vezes é da esposa, o constrangimento, às vezes é de outras pessoas, mas eu estou na paz, porque eu decidi encontrar a paz. Eu acredito que, ao depender de mim mesmo, talvez eu não conseguiria. Eu consigo, com a ajuda do Espírito Santo, ele é que me dá essa tranquilidade. Eu sou assim, eu não vejo os problemas conforme os outros veem. Quando, tipo, não há dinheiro, tipo, eu não vou ficar assim. Mas eu fico em algum momento, tipo, mas nesse momento também eu não vejo. Tipo, perguntar assim, alguma vez já viste Ricardo chateado? É muito raro. Há quem cresceu e nunca, tipo, vê-me sempre como alguém que está sempre a sorrir. É um esforço que eu faço, porque é algo que eu decidi abraçar. Então eu levo a vida assim, tipo, na paz do Senhor. Pelo que estás a explicar, daqui a bocado já não vai ser esforço, não está a ser o teu normal. Não, eu acredito que hoje já é o meu normal. Eu acho que eu vivo assim, hoje em dia, porque isso já leva muito tempo, já há mais de 10 anos. Então eu acredito que hoje vivo assim. Eu passei por coisas, eu ainda sou muito novo, mas passei por coisas que poderia ficar talvez muito deprimido, muito rancoroso, situações difíceis, mas difíceis, situações difíceis. Eu me lembro de várias coisas que aconteceram comigo, que eu acho que numa outra altura poderei falar, mas que hoje eu prefiro olhar para a coisa, aceitar, pensar em solução. Por isso que aqui a nossa regia, quando chegou, ele tentou fazer uma pergunta de problema, eu já lhe respondi: não, eu não gosto mais de pensar nos problemas, a solução. Qual é a solução? E quando às vezes nós pensamos na solução, é muito mais fácil e vivemos a vida de forma muito mais tranquila. Se calhar acabas de colocar a cereja no topo do bolo. Exatamente. De que temos que reclamar menos, não é? Não, é assim, nós precisamos ser gratos.
Assim conforme diz a palavra do Senhor, né, que em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não está nos ensinando que em algumas coisas você vai ser grato. Não, quando alguém ficar doente, você vai ser grato. Não, você tem que ser grato em tudo. Isso é difícil, Pedro. Muito difícil. Quando alguém morrer, você dá graças a Deus. Isso é difícil, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Sem falar que na vida terrena, quando darmos graças a Deus, tem gente que nos vai interpretar mal. Tem esse ponto também. Então, na questão da paternidade, eu, por exemplo, nos meus filhos, eu tento ser o mais pacífico possível. Mas, claro, quando eles estão errados, eles sabem que o papá vai gritar, mas não vai gritar ao ponto do meu vizinho ouvir. Como nós, que no nosso tempo, né, todos os vizinhos sabiam que te bateram. Não vai gritar até esse ponto. Eu vou gritar, mas quando eu piscar os meus olhos, eu terei a oportunidade de poder te abraçar de novo. Então eu vivo a vida dessa forma. Sim. E assim você vive a vida na paz. Ricardo, estamos a aproximar do fim da nossa conversa, da qual eu estou a gostar muito, estou a aprender muito e espero que quem nos segue também possa estar a aprender muito. Certo. Ricardo, eu quero saber de ti em relação a um tema que nos entristece muito, mas muito, que é a fuga à paternidade. Depois de tudo que tecestes para nós em relação à família, em relação ao cuidado dos filhos, em relação ao lidar no dia a dia, queria que em poucas palavras, para além de dizeres o que pensas, que conselhos deixas para a nossa sociedade, mais diretamente para nós os homens, em relação à fuga à paternidade. Independentemente de que circunstância fez com que você gerasse, né, ficasse grávida, é assim, eu sempre fui a favor da família. Sempre fui a favor da família. E eu até disse uma vez, por exemplo, a única coisa que me separaria, que me separasse de alguém, né? Por exemplo, se eu tivesse um relacionamento com A e tivesse um relacionamento depois com B, eu até posso estar com B atualmente, mas se A depois chegasse a dizer, olha, não, eu estou grávida, mesmo que eu te amasse em qualquer circunstância, isso não está a dizer porque é contra, já aconteceu comigo, e dissesse assim, olha, não, estou grávida, eu, por mais que te amasse, eu amava aquela pessoa, eu ia te deixar para poder ficar com aquela que tem filho. Eu acredito que nenhuma criança, absolutamente nenhuma, neste planeta Terra, merece viver sem um pai ou sem uma mãe, sem os dois pior. Então, nós precisamos olhar, filhos são herança do Senhor, é isso que a Bíblia diz. Certo. Ou seja, Deus é que nos dá para nós termos que cuidar. E quando nós cuidarmos, quando dá uma herança, e a herança que Deus nos deu, Deus não morreu, Deus está vivo. Certo. Significa que em algum momento Ele vai nos cobrar o que é que nós fizemos com essa herança que Ele nos deu. E 500, quando Deus nos perguntar, para a herança que eu te dei, os dons que eu te dei, tal como, você tem que dizer, papai, você me deu, eu dei o meu melhor, dei a minha educação, dei a melhor educação, dei a melhor formação, dei tudo o que eu pude dar, fui o melhor pai para eles. E nós precisamos olhar para os filhos mesmo como a nossa prioridade. Fugir da paternidade, não existe nenhuma justificativa possível para dizer que não, eu não fui porque é porque sei. Então, eu acredito que é um caso em que nós precisamos mesmo entender ao máximo quais são as possíveis causas, mas eu acredito que nenhuma delas justifica um pai abandonar o seu filho para depois criar uma outra família, porque é um desequilíbrio, você não está só. E isso, a maior parte também é orgulho do ser humano, certo? É orgulho do ser humano, porque se nós pensássemos realmente neles, nas crianças, nós viveríamos para eles. E se você que ficou com essa pessoa, é a tua responsabilidade você ser homem. Só se pode dizer que um ser é homem quando assume a sua responsabilidade. Homem, diferente da mulher que tem os órgãos dela, homem só tem uma coisa, não são também os seus órgãos. Eu respeito a sua palavra. É a sua palavra. Homem só tem uma coisa, a sua palavra. Homem que tem a sua palavra prevalece. Homem que tem a sua palavra, ele resiste. Então nós só podemos dizer que somos homem com H maiúsculo quando conseguirmos honrar a nossa palavra. Engravidou tem que assumir.
Concordo. Yeah. Engravidou, tem que prestar conta, tem que cuidar. Tem que perder noite, tem que trocar fralda. Engravidou, é tua responsabilidade. Não, é porque não, eu não troco fralda, isso é coisa... Não, você que está ultrapassado. Trocar fralda para um homem deveria ser um prazer. Você deveria se sentir bem. Uau, eu consigo trocar fralda do meu filho. Você tem que ficar feliz com isso. Minha esposa não esteja aqui, eu cuido. 500, é assim, eu penso sempre no seguinte. Quando a minha esposa está doente, eu tenho 55 ou 56 ou 57 sobrinhos. Família extensa. A família é grande. Mas quando a minha filha está doente, ou quando a minha esposa está doente, minha filha não, eu não chamo em circunstância alguma minha família para cuidar da minha mulher. Não, eu encaro, é meu papel. Porque ele é minha mulher. E cuidar dos meus filhos, dar banho matão, começa no primeiro, no segundo, no terceiro. Na parte de cuidar da esposa, já estou entrando no bom caminho. Então, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é a nossa obrigação. É uma responsabilidade que nós não podemos terciarizar. É a nossa responsabilidade. Então, a fuga à paternidade é um cancro no nosso meio, mas ainda é possível. Não quer ter filho, não se relaciona. É a única forma. Não quer ter filho, não se relaciona. Tem filho, engravidou, e eu sou daqueles, nunca tive essa oportunidade, mas eu sou mesmo daqueles que tem que te obrigar mesmo. Engravidou, vive mesmo com ela. Tem que assumir. O tio duro. Porque nenhum filho, digo e repito, nenhum filho merece viver distante do seu pai e da sua mãe. Morreu, é exceção. Sim. Isso aqui ninguém controla, mas também se comporta para não morrer. Que são que são causadas. Sim. Você que é pai, eu por exemplo, eu me lembro que a última vez que estava a conduzir, o carro chegou a 160, estava solteiro. A última vez que fui a conduzir, eu me lembro que estava a sair no banco, estava a passar um pata, tinha aquela estrada limpa, e o carro era novo. Você acelera 160, 170, e eu me lembro de já ter chegado com 10 a 200. Mas eu tomei uma decisão. Aumentou um filho, diminui 20 km. Veio o primeiro, 140. Veio o segundo, 120. Hoje eu ando 100. Saio de Luanda para Benguela, eu digo 100. Não tenho pressa não, eu não sou tipo esse senhor que está aqui do nosso lado. Pensa que a vida é correr, não. Eu penso sempre. É teimoso, é assim, 500. Ninguém. Não existe, e eu coloco aqui a minha mão no fogo, não existe nenhum ser humano que vai cuidar melhor do teu filho do que você. Sem sombra de dúvida. Esquece só, é assim, eu às vezes levo o meu filho à crença, a minha esposa, meu filho volta com a ferida, eu não fico estressado com isso, porque a pessoa que deveria lhe prevenir para ele não criar aquela ferida sou eu. Isso eu não tenho como terciarizar isso, é a minha responsabilidade. Então, quando eu olho para isso, eu entendo que e enquanto você for pai, você quer fugir da tua responsabilidade, mano. É muito complicado. Isso mesmo de padrasto, que eu vou lhe amar, vou lhe gostar. Está bem, isso, eu entendo mesmo que isso aqui, uns vão mesmo conseguir. O único que nos adotou e que vai nos cuidar como filhos legítimos, nós como homem, em algum momento vamos falhar. Sim, vamos falhar. Principalmente quando vierem outros filhos. Então, o caminho não é abandonar, o caminho é se juntou, aconteceu por acaso. Mas não existe gravidez por acaso, não existe. Exceto aqueles que são por violação e tanto mais. Mas você mesmo que casou, engravidar, dormiste com mulher, você próprio tirou calça. Assim mesmo dá. Já o fim. Eu queria que em poucas palavras dissesses para nós e para as pessoas que nos assistem o conselho que deixas para uma família próspera, para um cuidado de filhos na vida cotidiana e na fé, e acima de tudo para um pai que quer manter o seu lar para que os filhos cresçam nesse lar. É assim, o meu único conselho que eu vou deixar, dê ao seu melhor. É assim, na vida a Bíblia nos ensina que quer comas, quer bebas, fazer isso para a glória de Deus. Eu entendo que ao cuidar dos meus filhos, não estou apenas a cuidar dos meus filhos. Estou a fazer um trabalho que é para que Deus seja glorificado. E quando nós fazemos algo para que Deus seja glorificado, a responsabilidade é maior, o dever é maior. E eu procuro dar o meu máximo
né? Porque eu entendo que os filhos, conforme já disse, não são meus, são heranças de Deus. Então aí existe uma maior responsabilidade no cuidado, na atenção. Eu tenho dito que eu não guardo dinheiro para meus filhos comerem mal. Não faz sentido. Para mim, não tem, don't make any sense, tá a ver? Tipo, isso para mim não existe. No meu universo não existe. Nós assim, homens que às vezes estamos a fazer obra, eu faço obra até um ponto, mas não ao ponto de castigar os meus filhos. Não ao ponto de castigar os meus filhos. Não só os filhos, não estamos a falar ainda da mulher, de não mimar a minha esposa. Eu me lembro que a última vez nós saímos, eu disse, olha, isso foi já há 2 dias, eu tive que mimar todos, mas claro, o mimo maior é sempre para a prioridade, é sempre a nossa família. E isso faz toda a diferença no casamento, faz toda a diferença na família. Então, a nossa família deve ser a nossa prioridade. E o outro conselho é mesmo esse. Os teus amigos não são a tua prioridade. É triste quando pessoas, homens, trocam a sua casa para ficar com os seus amigos, mesmo às vezes sabendo que a família está triste. Ele prefere ficar com os amigos dele, esquece que em casa tem alguém que está triste, então não faz sentido. Então, cuidem das vossas famílias e sejam felizes. Eu quero te agradecer, meu irmão, meu sócio, meu companheiro, por seres o primeiro convidado. Eu disse que quando um dia abrisse o meu podcast, tu serias o primeiro. E brindaste-me com esta presença. Eu desejo tudo de bom para a tua família, para a Maura. Que Deus continue a agraciar a todos vocês. Muito obrigado, 500. Eu acredito que isso é uma semente. Nós estamos a começar, os nossos exemplos são os nossos. E aonde nós vamos chegar, só Deus sabe. O que Deus preparou, só Deus sabe. E Deus sabe e eu sei. Amém. Eu sei. Por que eu sei? Porque é assim, eu tudo que eu faço com intensidade. Eu não consigo fazer assim, tipo, quem é um amigo sabe mesmo que tipo, ele é um amigo, eu vou fazer com intensidade, eu vou ajudar com intensidade, vou estar ao lado dele com intensidade, tipo, tem que estar com intensidade. Então, eu sei que esse programa vai dar certo. Porque, não porque a minha mão é mágica, não, fora disso, é porque quando nós estamos unidos e você tem pessoas que têm propósito de olhar para o crescimento, a coisa flui de forma muito natural. Muito obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Até já. Como eu tenho dito, não desista ainda. Esse foi o nosso primeiro episódio no podcast e no Instagram, Anderson.